Vamos falar um pouquinho ainda das eleições, mas com uma interface aqui atrás, do Supremo Tribunal Federal. Porque o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, solicitou que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, seja investigado no inquérito das fake news, aquele inquérito que não acaba nunca. A solicitação é sigilosa e foi enviada ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, e foi confirmada pela CNN. Moraes aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ele submeteu a ela a notícia-crime enviada por Gilmar Mendes. A iniciativa foi motivada por um vídeo compartilhado pelo ex-governador Romeu Zema. No conteúdo, 2 fantoches representando os ministros Gilmar Mendes e José Dias Toffoli falavam sobre o escândalo do Banco Master. Procurado pela CNN, o ex-governador mineiro ainda não se manifestou sobre o pedido do decano da Suprema Corte. Ele compartilhou conteúdos do Novo e de Deltan Dallagnol, fazendo críticas à postura de Gilmar Mendes, mas ainda não falou de fato. Não é a primeira vez que Zema e Gilmar entram em conflito. Em abril, o decano criticou o ex-governador após ele ter defendido o impeachment de José Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não apenas o impeachment, a prisão dos 2 ministros. Em publicação nas redes sociais, Gilmar classificou como contradição o fato de Zema atacar o Supremo Tribunal Federal após já ter recorrido a ele para adiar o pagamento de parcelas da dívida de Minas Gerais. Após a publicação de Gilmar, o ex-governador respondeu com uma nova postagem, criticando a postura de Mendes e disse que uma decisão judicial favorável a Minas Gerais no passado não o obriga a ser submisso ao Supremo Tribunal Federal. Isabel Mega, a gente tem visto essa ofensiva do Supremo Tribunal Federal a candidatos de oposição que têm feito críticas à Suprema Corte. E sempre vem aquele questionamento, quando vai acabar o inquérito das fake news? Já houve várias ameaças, mas até agora nada. Continua de pé. E ali ele investiga de alhos a bugalhos. 7 anos tem um inquérito das fake news, Uribe. Muita pressão para que em algum momento ele chegue ao fim, né? Isso não é nem de longe usual, um padrão ou algo considerado dentro da normalidade, um inquérito durar tanto tempo, né? Então, já começa pelo início, né? Foi aquele inquérito aberto de ofício por um ato do próprio Supremo Tribunal Federal. Juristas na época criticavam muito o Supremo agir dessa maneira, porque, de certa forma, era a própria vítima propondo a investigação, sem que fosse provocada a isso. Então, já começa com uma questão bastante polêmica de origem. Se passam 7 anos e hoje esse inquérito ainda é usado de alguma maneira pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando o próprio ministro Gilmar Mendes, o decano da Suprema Corte, levanta essa possibilidade, isso vira, querendo ou não, um pouco contra a própria corte, né? Porque é um inquérito que é bastante questionado. Então, pode ser uma atitude que dá ainda mais munição, porque quando a gente fala de questões políticas, né? Esbarra naquele debate que os bolsonaristas adoram, né, sobre a liberdade de expressão. Então, isso pode ser bastante explorado, eventualmente, pela campanha de Romeu Zema na pré-presidência à República também. Agora, por outro lado, mostra também uma artilharia que o Supremo Tribunal Federal ligou de autodefesa. Vamos lembrar o fato de que o próprio ministro Gilmar Mendes também encaminhou uma representação na semana passada à Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira. E isso escalou a um ponto inimaginável, né? Porque o relatório do senador escalou, a resposta do Supremo Tribunal Federal escalou igualmente e você tem por trás um debate sobre até onde vai a imunidade parlamentar de colocar quem quiser em um relatório produzido por uma CPI. Então, a Procuradoria-Geral da República ainda vai ter que se manifestar. Se isso escalar mais ainda, com o ponto de você ter uma denúncia sendo oferecida, você abre mais uma frente de crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Num momento em que a Corte vai buscando fatos alternativos também, porque sangra com o caso Master e se vê numa movimentação também de fazer uma autodefesa em relação a tudo isso que vem acontecendo. Isabel Mega, nós ainda esperamos o outro lado de Romeu Zema. A CNN Brasil faz jornalismo profissional, sempre tem espaço para o outro lado.
Estamos tentando até uma entrevista exclusiva com ele, viu, aqui no Bastidores CNN. Então não se espantem se Romeu Zema daqui a pouco entrar ao vivo conosco.